A nossa saudação ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, ao nosso diretor Andrei Salles, e também aos nossos companheiros ministeriais e a todos vocês ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista, que sempre vai ao ar de segunda, terça e quarta, das 18 às 19, uma curta semana missionária, pelo Instagram, Facebook e YouTube pela rádio. E hoje nós vamos entrar na parte 7 do discipulado, o módulo A Diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós até agora, na parte 6 anterior, usamos de base o versículo de Malaquias 3,18, que vocês já devem até saber de cor, que diz: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3,18. Hoje nós vamos abrir a parte 7 com o versículo que fica em Mateus capítulo 5, 13 a 16. Muito conhecido também. Diz assim, 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. 15. Nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão em casa. E o 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aleluias. Amém. Glorifiquem ao Pai que está nos céus as vossas obras. Porque, amados e amadas, nós somos chamados para sermos diferentes do mundo. Nós somos chamados para ser sal e luz. E eu quero que você entenda que Deus te constituiu como sal da terra e luz do mundo. Naquela ocasião, e também nos tempos atrás ao nosso agora, recente, não tão longe assim, da nossa época, o sal tinha uma característica que era de inibir a corrupção. Você tem sido sal e luz? Tem sido diferente? Nós precisamos ser diferentes. Precisamos ser o padrão da sociedade. O freio da corrupção. Outras propriedades do sal, uma delas é dar sabor também. E a outra é que os alimentos naquela ocasião, se não tivesse sal, eles apodreciam. Então o sal tinha como base, como princípio, conservar aquele alimento. De modo que se a igreja de Cristo hoje fosse tirada da terra, a corrupção iria aumentar drasticamente. É como se nós fôssemos o freio mesmo da corrupção. É como se nós fôssemos mesmo o padrão da sociedade. Quando as pessoas olham para um profano e olham para um servo de Deus, nitidamente existem diferenças entre seus comportamentos e características. Vamos lembrar quando o homem de Deus, chamado Eliseu, passava pela casa ou pelo caminho da sunamita, aquela mulher olhava Eliseu e dizia ao seu marido: meu marido, eu vejo aqui aquele homem que sempre passa por nós, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Quem foi que falou para aquela mulher que Eliseu era um santo homem de Deus? Quem escreveu a história daquele homem? Se não ela mesma observar o comportamento, o andar, o falar, o agir daquele homem. Então ela chega a uma conclusão pelas atitudes dele, que ele era um santo homem de Deus. E eu aqui já aprendo que
cabalmente se cumpre na vida de Eliseu o que Jesus está dizendo. Eliseu era como uma luz que andava, luz ambulante. É como o sal que dava gosto, dava sabor e que inibia a corrupção. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos: o que nós estamos sendo nesta sociedade? Motivo de escândalo, de vergonha ou de glorificação a Deus? Jesus, ele diz que as nossas boas obras devem ser vistas pelos homens e as pessoas, ao olharem para nós, devem glorificar a Deus pelas nossas atitudes. De modo que alguém na sociedade em geral, ao olhar para você, possa dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Você já viu aquela experiência de alguém de não te conhecer numa cidade que você vai ou num bairro diferente do seu, e olhar para você e dizer: você é diferente? Já viu essa experiência? E em seguida a pessoa pergunta: você é cristão, não é? Ou evangélico, né? Normalmente pergunta. E você vai dizer com alegria: sim, sim, eu sou. E a pessoa diz: percebi no olhar para você que você é um servo, uma serva de Deus. É sobre essas evidências que eu preciso falar. Mas muitas vezes a igreja contemporânea, a igreja atual, os crentes da atualidade têm sido pedra de escândalo. E aí a gente entra no caminho muito perigoso. Quando, embora nós estamos adorando a Deus, a gente está adorando a Deus, mas estamos entrando num caminho estranho. Porque é muito fácil ser crente dentro da igreja. É muito fácil ser perfeito dentro da igreja. É muito fácil ser sal no saleiro. Mas nós somos chamados para ser sal fora do saleiro. Dentro da igreja estão todos bem vestidos. Dentro da igreja, todo mundo bem comportado, ou deveria estar bem comportado. Dentro da igreja, ninguém fala palavrão. Dentro da igreja, ninguém xinga. Ninguém fica entortando a cadeira, se balançando. Não deveria, se faz, né? Ninguém profere palavras torpes. Dentro da igreja é fácil a gente ser crente. Mas lá no seu local de trabalho, mas lá na sua casa, mas lá na rua, mas lá no trânsito, aonde quer que você esteja andando, nos seus relacionamentos, você tem sido motivo de glorificação do nome do Senhor ou motivo de escândalo? Quem nunca ouviu a célebre frase: eu ser crente igual fulano? Deus me livre. Ou eu ser crente desse jeito? É melhor eu ficar em casa. Ou alguns até dizem: é melhor ir para a porta de um bar. Lamentavelmente ouvimos isso. Mas eu quero te dizer algo através deste discipulado. Aquele em que há o Espírito de Deus, ele brilha como a luz, ele é diferente no seu falar, ele é diferente no seu andar, ele é sal da terra e luz do mundo. Você não foi chamado para ser mel da terra, você foi chamado para ser sal da terra. Amém? Deus seja louvado. Mas quais são os perigos de sermos pedra de escândalo? Na segunda carta de Pedro, Pedro diz no capítulo 2, versículo 2, ele diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E o que o texto quer dizer para nós? Que nos últimos dias se levantaria líderes religiosos, profanos e falsos profetas, com ensinos distorcidos, e que haveria muitos seguidores deles, que viveria de uma forma tão absurda que os outros, ao olharem, iriam blasfemar
o caminho do Senhor. E aqui eu preciso ter muito cuidado para que as pessoas olharem para mim e eu não blasfemar o caminho da verdade. Fechamento hoje. Ficaremos por aqui e até a próxima semana com a parte 8 do discipulado módulo, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Com carinho.